Bom, como vocês sabem, a burguesia, na verdade, era o principal grupo que estava à frente da Revolução Francesa. Então, a gente vai entender quais as principais reivindicações dessa burguesia, que não fazia parte do grupo privilegiado pelo rei, que pagavam vários impostos. Então, a gente vai ver a principal crítica dela dentro desse processo revolucionário, tá? Primeiro e antes de tudo, os gastos da coroa francesa. Os franceses, o rei, a corte, todos eles gastavam absurdos. E festas, bailes e todos esses gastos, na verdade, recaíam sobre a população em forma de impostos, tá bom? Existe uma desigualdade social muito grande. Por exemplo, quando a gente fala de desigualdade social, aqui especificamente na França ainda tinha um detalhe. Primeiro e segundo estado tinham os mesmos privilégios, não pagavam impostos, que no caso é igreja e nobreza. Todo o restante da população que fazia parte do terceiro estado pagavam impostos. Então, assim, os burgueses, aqueles que se sobressaíam pelo comércio, não é, que tinham dinheiro, embora tivessem dinheiro, embora fossem ricos, não faziam parte da nobreza, não tinham status social, não eram reconhecidos, não tinham força política, eram só faziam parte da grande massa da população e eram tratados como camponeses, como pessoas insignificantes para a coroa. E isso revoltava muito a burguesia. Então, além dessa questão, particularmente direcionada para os burgueses, a desigualdade social era imensa, imensa mesmo, porque essa população, ela sobrevivia basicamente do que se produzia no campo, então eram pessoas que estavam à margem de tudo. Então, aquelas pessoas, de fato, camponeses que viviam no campo, na verdade, trabalhavam para sobreviver, porque tudo era destinado à questão da coroa, dos impostos que o rei cobrava. Então, quem produzia, na verdade, não tinha acesso à riqueza. E aí, como vocês podem ver, é uma imagem que retrata mais ou menos a questão da luxúria, que não era característica só, obviamente, da monarquia na França, né? Em todas as monarquias existia essa questão do luxo, né, da ostentação do rei, de toda a corte, né, mas especialmente na França isso era muito acentuado. Luís XVI, que é o rei dessa época, na época da Revolução, com toda a sua ostentação em relação ao seu reinado. Então, os principais fatores dessa crise econômica, não é, voltados especificamente para a economia. Primeiro, os burgueses questionaram muito a assinatura de tratados comerciais entre França e Estados Unidos. Como eu disse para vocês, o rei, a França, ela se mete na guerra de independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, visando no futuro manter relações comerciais com os Estados Unidos, que economicamente seria proveitosa para a França. Mas isso seria um processo mais tardio. Então, a princípio, essa guerra gerou muitos gastos para a França e não se tinha como pagar, não se tinha como retirar esse dinheiro, a não ser aumentando os impostos. E essa população, na verdade, mal pagava esses impostos que já existiam, né? Um outro fator direcionado à economia, porque existia um número muito pequeno de indústrias na França, né? A França estava começando a sua industrialização, né? A precursora da industrialização, o berço da industrialização é a Inglaterra, logo depois a França começa esse processo de industrialização, mas é lento, então existiam poucas indústrias na França nessa época. E a crise da produção agrícola, que, como eu falei para vocês, existiu no final do século XVIII um inverno muito rigoroso na França, que se perdeu toda essa produção agrícola, então a França automaticamente entra em crise econômica, porque o que sustentava a França era a produção agrária, né? Como eu disse para vocês, ainda era muito medieval, não é? A questão econômica era baseada na produção, que se tinha a produção agrícola, e automaticamente entra em uma crise econômica e, não sabendo lidar com essa crise econômica, o rei aumenta os impostos da população, do terceiro estado. Vamos entender o contexto político da França. A França vivia um regime monárquico absolutista. O rei mandava em tudo e em todos. Mas, assim como a Inglaterra, na França existia um parlamento. Esse parlamento, na verdade, não tinha poder de decisão. E até tinha, o parlamento tinha autonomia. Mas, na verdade, quem colocava as pessoas no parlamento, quem indicava os parlamentares, era o rei. Então, ficava a mesma coisa. O rei colocava pessoas da sua confiança, então não adiantava.
né, existia um parlamento formado por representantes dos 3 estados, do primeiro, do segundo e do terceiro estado, né, que não tinha relevância nenhuma para o rei a opinião de quem estava ali representando o grupo do terceiro estado. Mas existia esse parlamento, né? Alguns burgueses faziam parte desse parlamento, e esse parlamento, né, de uma forma geral, começa a questionar a autoridade ilimitada do rei. Por quê? Porque existia uma influência de ideias iluministas já na França, não é? Existia todo um pensamento filosófico em relação ao antigo regime. Então, eles começam a questionar a autoridade do rei justamente por isso. Por que o rei tem que ter poder ilimitado? Por que o parlamento não tem poder de decisão? Afinal, o parlamento criava as leis, né? Votavam nessas leis, mas realmente a decisão de tudo estava concentrada nas mãos do rei. Então, diante de todo o cenário francês, né, depois dessa crise econômica, o rei tendo que lidar com essa situação delicada da economia, o que o rei pensa em fazer? Em 1787, ele propôs uma reforma fiscal. Nessa reforma fiscal, ele queria o quê? Uma igualdade de impostos para todos os setores, entre aspas, todos os setores da sociedade, que incluiria, na verdade, o segundo estado. A nobreza entraria. Então, ele tira o clero, ele poupa o clero, a igreja, mas ele propõe nessa reforma fiscal a questão de que todos comecem a pagar impostos. E aí o parlamento começa a se indignar, a se revoltar cada vez mais. Por quê? Ué, professora, mas não é aí que deveria, não é uma oportunidade para que haja, de certa forma, uma justiça, já que dos 3 estados, só o terceiro estado pagava imposto? Pois é, mas os nobres passaram a se revoltar contra o rei, então aí ele ganha mais um inimigo, não é? Ele ganha os nobres, né, que fazem parte desse segundo estado, que não querem pagar, e ele continua com os mesmos inimigos de sempre, que são, na sua maioria, a burguesia. Quando o rei propõe essa reforma fiscal, existe um descontentamento generalizado, né, por parte de quem fazia parte do segundo estado. Eles não concordam e aí eles dizem para que seja feito a Assembleia dos Estados Gerais, que ela já existia na França, mas que há mais de 100 anos ela não acontecia na França. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? A Assembleia é reunião, a gente já sabe, é uma reunião dos Estados Gerais, ou seja, dos 3 estados que compunham a França naquela época, que é primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, o restante da população. Pois é. Então, eles pressionaram o rei para que o rei abrisse a Assembleia dos Estados Gerais, para que todos os representantes dos 3 estados se reunissem e pudessem votar diante de algo que o rei estava propondo, que era essa tal da reforma fiscal. E isso começou, na verdade, a se generalizar uma certa confusão, um descontentamento. E o rei, muito pressionado, acaba, depois de muitos e muito custo, marcando essa reunião, essa Assembleia dos Estados Gerais. Mas tudo começa aí, com essa reforma fiscal. Então, assim, no decorrer desse processo, o que a gente tem? Um rei que se comporta com toda a autoridade que ele tinha na época, que o absolutismo lhe dava. Ele é contra convocar a reunião entre os 3 estados, que é a Assembleia dos Estados Gerais. Ele segue com isso, depois de muita pressão, é que a reunião dos 3 estados acontece, mas por iniciativa do parlamento. É uma pressão que o parlamento leva até o fim. Então, ele decide intimidar o parlamento. Ele decide usar a autoridade que ele tinha como rei absolutista e começa a intimidar o parlamento. Então, toma várias atitudes que fazem com que o parlamento fique cada vez mais limitado. E entre algumas atitudes, ele diminui o número de participantes do terceiro estado, por exemplo, que era o terceiro estado que estava acordando para a revolução, para reivindicar os seus direitos. Isso faz com que o parlamento lute contra o rei. Como? O parlamento se dá o direito de convocar a si mesmo a reunião dos 3 estados, a Assembleia dos Estados Gerais, e redigir um documento que, na verdade, daria ali o alicerce ideológico dessa revolução. Que nesse documento ele estava questionando várias atribuições do rei, esse poder iluminado, mas entre tudo isso ele questionava
a ligação da igreja com a política, né? Já se falava, por exemplo, de separar Estado e igreja e religião, que o Estado se tornasse laico, entre outras reivindicações nesse documento. Então, os parlamentares, em resposta ao rei, eles convocaram a reunião dos 3 estados e começaram já a se organizar para que se houvesse essa reunião e para que essa reunião fosse favorável, as decisões dessa reunião fossem favoráveis aos reivindicadores, às pessoas que estavam iniciando de fato a revolução. A gente vai terminar essa primeira parte aqui na Assembleia dos Estados Gerais. Como vocês podem ver aí, é uma pintura alusiva a essa Assembleia, não é? A reunião dos 3 estados, e é aí que vai iniciar de fato o transcorrer dessa revolução, toda essa revolta, todo o sentimento revolucionário de ir até o fim, de tirar o rei do poder, começa aí nas decisões que são tomadas nessa Assembleia dos 3 estados, que é a Assembleia dos Estados Gerais, tá certo? Então, assim, no final